Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. E neste vídeo, para a nossa playlist da EBD, nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas de Adulto da CPAD. E neste vídeo, estudaremos a lição de número 2, elaborado para o dia 9 de julho de 2023, e traz como assunto a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Estou com a revista aqui, o texto áureo da nossa revista está em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe, Romanos 3, do versículo 9 ao 20. E aqui nós temos esse assunto importantíssimo. A doutrina bíblica do pecado é algo importante de se conhecer. E é bom que se diga que a doutrina do pecado faz parte dos 4 pilares sobre a qual toda a mensagem bíblica foi constituída. Nós temos 4 pilares da mensagem central da Bíblia. Primeiro, nós conhecemos como a doutrina da criação, que é Gênesis 1 e 2. Depois vem a doutrina da queda, que é justamente essa doutrina do pecado, Gênesis 3. Em seguida, a doutrina da redenção, baseada em Gênesis 3 e 15. E, por fim, a doutrina da consumação, que é referenciada nas passagens proféticas dos evangelhos e também no Apocalipse de João, onde trata do fim de todas as coisas. Então, a doutrina do pecado é um desses 4 pilares onde toda a mensagem bíblica está estruturada ou constituída. É também importante que se diga que a doutrina do pecado é onde nós aprendemos sobre o homem, ou seja, o que o homem era e o que o homem é. Ou seja, o que o homem era em seu estado original e o que ele se tornou após o contato que ele teve com o pecado. Pois nós sabemos, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado, ele distorceu completamente essa imagem e semelhança de Deus na vida do homem. Também é com a doutrina do pecado que nós passamos a compreender muito bem a questão da salvação. Assuntos como regeneração, justificação, santificação, glorificação, tudo isso só é possível entendermos todo este plano da salvação e todo este processo de salvação só é possível se nós conhecermos primeiro sobre o pecado e os seus efeitos. Como uma ilustração sobre esta relação entre salvação e pecado, é como relacionar o remédio com a doença. Nós só saberemos a eficácia do remédio certo depois que conhecermos o grau ou a complexidade da doença. Assim também é a questão. Só vou saber bem sobre a salvação se eu conhecer primeiramente sobre o pecado. Enfim, a doutrina do pecado é algo que tem a ver com Deus. Isso mesmo. Isso porque o pecado é sempre algo contra ele, é sempre algo contra Deus, é sempre algo contra a sua vontade revelada. Desta forma, a doutrina do pecado, quando é deturpada, então tudo mais no campo espiritual e no campo moral se tornará também deturpado. E com certeza essa seja a explicação da raiz dos fenômenos negativamente éticos tão distantes do cristianismo bíblico que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristãos por aí afora, como por exemplo, igrejas inclusivas, no caso igrejas gays, casamentos abertos, onde os parceiros têm relações com outras pessoas, práticas também sexual entre solteiros e etc. Bom, mas vamos agora adentrar aqui no nosso conteúdo, ou no conteúdo da nossa lição. E eu já peço gentilmente que se você
quer nos apoiar nesse canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações e deixe um comentário sempre aqui no final do vídeo, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta. Vai ser um prazer poder ajudá-lo até respondendo algumas perguntas que você possa fazer aqui. O primeiro ponto de nossa lição é o ensino bíblico da natureza do pecado. O ensino bíblico da natureza do pecado. E neste ponto nós temos 3 subpontos. Nós temos a definição do pecado, nós temos a universalidade do pecado e nós temos a corrupção total. Sobre este primeiro ponto, que é a definição do pecado, nós entendemos o seguinte: a natureza do pecado, a sua essência, ela pode ser identificada no significado original da sua palavra. E sabendo que a Bíblia foi escrita basicamente no hebraico e também no grego, então nós temos 2 palavras principais que descrevem o pecado e a sua natureza. Nós temos a palavra hebraica hatá, cuja raiz desta palavra significa errar o alvo. Essa palavra aparece no Antigo Testamento 593 vezes. E também nós temos a correspondente da palavra hatá, que é a sua correspondente grega, que é amartia, que aparece cerca de 173 vezes. Só na carta aos Romanos são 48 vezes que aparece essa palavra grega. E ela também significa errar o alvo, porém, como o comentador aqui explica, esse errar o alvo traz uma conotação de alvo moral. Então, esses 2 termos são as palavras mais comuns para descrever o pecado, que é errar o alvo, que significa estar enganado. Assim, o pecado, ele é descrito como uma falha, é descrito como um erro que foge aos propósitos estabelecidos por Deus. É não atingir o padrão dado por Deus. Isso seria o pecado. Mas o comentarista da nossa revista aqui, ele traz aqui uma explicação interessante sobre este assunto. Ele vai dizer, essa palavra aqui não quer dizer apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. E ele prossegue dizendo, trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e contra a sua palavra. Então, aqui vale acrescentar um entendimento interessante e mais aprofundado sobre esses termos hebraico e grego. Em síntese, a natureza do pecado, ela pode ser compreendida em 3 palavras hebraicas. A primeira é hatá. Hatá é o pecado onde o homem comete ou realiza contra Deus. Toda vez que alguém comete um pecado contra Deus, o termo é hatá. A segunda palavra hebraica sobre pecado é avon. Avon é toda vez que o homem comete um pecado contra o próprio homem. Quando é um pecado contra Deus, não é avon, mas é hatá. Contra o homem é avon. E a terceira palavra é a palavra abar. Abar, que significa ir além, ultrapassar o limite. Ele é o pecado do homem contra as leis de Deus, dos seus princípios, dos princípios estabelecidos por Deus. Ou seja, é o pecado contra a palavra de Deus. E essa palavra abar aqui traz a ideia de rebelião ou pecado de transgressão. Então, se peca contra Deus, se peca contra o homem, se peca contra a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Para cada situação existe um termo específico. Agora, indo para o segundo subtópico do primeiro ponto, onde fala da universalidade do pecado. A revista, o escritor diz o seguinte: o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos, olha só, todos os seres humanos nascem em pecado. A ideia aqui é que o pecado é universal, que o pecado atingiu toda a criação, inclusive os seres inanimados, como os seres animados, como os seres racionais e os irracionais. Eu convido você para voltar aqui na sua revista, lá na leitura bíblica em classe, lá mostra claramente, nas palavras de Paulo, esta questão da universalidade do pecado. Olha só,
Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20, nós vamos ver Paulo se expressando várias vezes sobre esta universalidade do pecado. No versículo 9, veja a expressão todos, todos. Olha só. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, olha só, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então não interessa se é judeu, naquele tempo o mundo era dividido, isso fora a existência da igreja, o mundo era dividido entre judeus e as nações restantes do mundo, que é chamado de gentios ou gregos. Então Paulo diz o seguinte, tanto faz ser judeus como faz ser grego, todos estão debaixo do pecado, todos, universalidade do pecado. Um outro texto está no versículo 12, versículo 12 diz assim, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Quem se extraviou pelo pecado? Quem se tornou inútil pelo pecado? Todos, sem exceção. E o outro versículo é o versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe. O versículo 19 diz o seguinte, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Toda boca esteja fechada. Ninguém será capaz de dizer, eu sou justo, eu sou bom, eu mereço o céu. Não, o pecado vem e fecha a boca de todas as pessoas, de todo mundo, porque todos pecaram, pecado universal. E aqui diz que, por consequência do pecado, todo o mundo seja condenável, todo mundo, porque todos pecaram. Então, a leitura bíblica em classe, Paulo trata justamente deste assunto. Agora, por que isso? Essa mesma leitura bíblica em classe vai mostrar isso com muita clareza. Ele vai dizer que todos pecaram, que o pecado é universal. Primeiro, versículo 10, ele vai dizer porque no mundo não há ninguém justo. Olha só, não há um justo nenhum sequer. No versículo 11, vai dizer que não há ninguém que entenda, ou seja, o pecado tira do homem a compreensão do conhecimento de Deus. Versículo 11 diz, não há ninguém que entenda. Uma outra coisa no versículo 11 diz que não há ninguém que busque a Deus. O pecado tira a capacidade do homem buscar a Deus. Isso mostra que a iniciativa da salvação nunca vem do homem. A iniciativa para alguém ser salvo sempre virá de Deus e nunca, em hipótese nenhuma, a salvação é uma iniciativa humana. O texto diz, não há ninguém que busque a Deus. E no versículo 12 diz, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, todo mundo é mau, todos não buscam a Deus, todos não têm entendimento de Deus, todos não são justos. Por isso que o pecado é sobre todos, porque não há justiça, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça bondade, porque todos são maus. Então, a leitura bíblica em classe, você que é professor, já pode trabalhar isso aqui com os alunos, porque aqui mostra a universalidade do pecado. Como também o terceiro tópico do primeiro ponto, que mostra a corrupção total. Corrupção total. A universalidade do pecado mostra que o pecado se estendeu a toda a humanidade. Já a corrupção total traz a ideia de que o pecado corrompeu o homem por completo, totalmente. Então o corpo do homem foi corrompido, a alma do homem foi corrompido, o espírito do homem foi corrompido. Aqui está tratando de uma questão individual de corrupção. E na leitura bíblica em classe, mostra isso, Paulo fala isso. Paulo vai mostrar partes do nosso corpo que foram comprometidos com o pecado, porque o pecado contaminou o corpo todo. Olha só, leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 3, o versículo 13, diz que a nossa garganta foi comprometida, porque virou um sepulcro aberto. No versículo de número 13 ainda, Paulo diz que a nossa língua foi comprometida com engano. No versículo 13 ainda, diz que os nossos lábios foram comprometidos como veneno de serpente. O versículo 14 diz que a nossa boca está cheia de maldição. No versículo 15 diz que nossos pés são ligeiros para derramar sangue. O versículo 16 diz que os nossos caminhos têm destruição e têm miséria. No versículo 18 diz que nos nossos olhos não há temor de Deus. Então,
os olhos comprometidos, os caminhos comprometidos, os pés comprometidos, a boca comprometida, os lábios comprometidos, a língua comprometida, a garganta comprometida, isso dando a ideia de uma corrupção, de uma contaminação total que houve em nós, no nosso corpo. Então nada em nós prestou mais depois do pecado. Claro que o sangue de Jesus, quando alguém se arrepende, se converte a Cristo, isso tudo é alterado porque a pessoa passa pelo processo da regeneração e ele se torna uma nova criatura em Cristo, né? Mas em estado de pecado, completamente contaminado o seu corpo, toda a parte do seu corpo contaminado, assim como a sua alma e como o seu espírito. Agora, nosso segundo ponto desta nossa lição, vamos falar sobre as teologias modernas. E sobre as teologias modernas, o comentarista da revista apresenta 3 delas. Nós temos a teologia do pecado social, nós temos a teologia da libertação e nós temos a teologia do liberalismo teológico ou teologia liberal. Sobre a teologia do pecado social, suas proposições se deram em 2 concílios realizados pela Igreja Católica. O primeiro em 1968, em Medellín, na Colômbia, e o segundo deu-se 11 anos depois, em 1979, na cidade de Puebla, no México. A ideia central desta teologia é que o pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico ou no nível social, isto enfraquecendo a responsabilidade moral ou espiritual do pecador. É bem verdade que promover pobrezas, misérias, desigualdades e injustiças é pecado, com certeza. E isso é pecado por parte daqueles que as praticam. Porém, essa teologia do pecado social coloca tudo isso como a causa do pecado, como a raiz do pecado, quando na verdade todo problema social são efeitos, são consequências do pecado original, da natureza pecaminosa que se encontra no homem. E este homem, pecador, consequentemente, é quem vai promover todas as desordens sociais que existem no mundo. Então, como diz aqui o comentarista, ele diz que para os seguidores dessa teologia, resolver as questões da ordem social, para eles, é visto como solução para o problema do pecado no mundo. E isso, com certeza, é uma deturpação da doutrina bíblica do pecado, do que a Bíblia fala e revela sobre o pecado. A segunda teologia é chamada de teologia da libertação. Essa teologia, ela teve até um brasileiro como um dos seus mais famosos idealizadores, que é o Leonardo Boff. E essa teologia afirma que a teologia bíblica deve ser desassociada da Bíblia, pois nela a doutrina centraliza muito a libertação do homem em relação ao seu pecado. O que, segundo eles, a doutrina deve centralizar não o pecado do homem, mas a indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, essa liberdade social para eles, é todos terem o seu pedacinho de terra, certo? Essa liberdade econômica para eles é todos terem uma renda igualitária e justa. E esta liberdade cultural para eles, essa liberdade, essa libertação, é justamente para dar margem para o homem ser aquilo que ele deseja ser ou fazer. Então, o homem pode se emancipar do seu gênero, se transformando em uma pessoa transexual. Ele pode se emancipar culturalmente da sua sexualidade, se tornando homossexual, porque a teologia da libertação trabalha o social, o econômico e a cultura. Então, o comentarista aqui, ele toca também no assunto do TMI, que é a teologia da missão integral. Essa teologia da missão integral nada mais é do que uma versão protestante da teologia da libertação, que ela é de origem católica. E onde, em suma, em resumo, a fé é reduzida
em militância política, em militância social e marxista. Suas pautas sociais e progressistas são disfarçadas de evangelho, postas acima dos valores morais contidos no reino de Deus. Bom, no último subponto do segundo tópico desta lição, nós temos agora a última teologia, que é o liberalismo teológico ou teologia liberal. Como entender essa aí? Bom, após a Reforma Protestante, durante os séculos 17 e o século 18, a igreja protestante ela foi largamente influenciada por ideias originadas do iluminismo, onde a fé não era mais a base para as respostas, mas sim o racionalismo, que submetia todas as coisas ao crivo das análises racionais. E então, lentamente, entre os intelectuais, filósofos, pessoas influentes, a razão humana começou a triunfar sobre a fé. Mas alguns estudiosos, eles pontuam o início da teologia liberal no final do século XVIII, quando um famoso alemão chamado Friedrich Schleiermacher, que passou a negar a autoridade da Bíblia, passou a negar a historicidade dos milagres de Jesus, passou a defender uma posição sobre a salvação um tanto distante da ortodoxia cristã, onde, segundo ele, bastava a pessoa sentir comunhão com Deus, já estaria salvo, mesmo essa pessoa não crendo nos evangelhos. Também, essa teologia liberal apresenta Cristo oficialmente a um mero exemplo de ser humano a ser seguido, mas não mais como redentor da humanidade. Então, essa teologia, ela relativiza o pecado. O comentarista, no finalzinho aqui desse segundo tópico, ele vai dizer o seguinte: o ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Agora, o terceiro e último ponto da lição é a normalização do pecado. E aqui nós temos 3 subtópicos, que é crise ética e moral, imoralidade sexual e dessacralização da vida. Sobre o primeiro subtópico, a crise ética e moral, uma das definições sobre ética e moral é que a ética é o estudo ou a análise crítica da moralidade. A ética, ela tem uma íntima ligação com a moral, onde muitos até confundem elas como sendo a mesma coisa. E isso é justificável devido ao sentido etimológico entre essas duas palavras. Por exemplo, ética do grego é ethos, que significa caráter, modo de ser, costume, comportamento. Já moral não vem do grego, vem do latim, da palavra mos, que no plural é mores, que significa modo de ser e significa costume, é a mesma coisa. Mas o nosso comentarista aqui, ele define muito bem essa associação das duas palavras, dizendo que, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática desses valores de conduta recebe o nome de moral. Então, em síntese, ética é o princípio, moral é a prática. Em resumo, moral é a prática de uma ética. Agora, no contexto bíblico e teológico, os princípios bíblicos refletem e determinam o caráter, o comportamento, a conduta ou o modo de ser de um cristão autêntico. Como diz aqui o nosso comentarista, o conceito deturpado e relativizado do pecado, ele resulta em desvio e falha de caráter. Aí o comentador continua dizendo: desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Agora, sobre a imoralidade sexual e a dessacralização da vida, existe um slogan muito forte entre eles, que é o grito de guerra, onde eles reivindicam o falso direito da pessoa utilizar o seu corpo
como pretensa liberdade para fazer e ser o que se deseja. O lema é: meu corpo, minhas regras. E aqui eu vou falar sobre a imoralidade sexual como a dessacralização da vida. Então, partindo deste princípio antibíblico, pessoas se prostituem. Aí as mulheres, depois que percebem que estão grávidas, se acham no direito de abortar, assassinar o ser vivo que existe dentro de si, porque é seu corpo, são suas regras. Pessoas mergulham-se nas drogas, cometem suicídio, praticam eutanásia, com esse falso direito de ter poder sobre o seu próprio corpo. Então, a deturpação da doutrina do pecado faz com que a sociedade deixe de ter uma ética sólida e passa a se tornar moralmente desajustada. Palavras do nosso comentarista. Por exemplo, você imagina o investimento de grupos do movimento LGBT trabalhando na deformidade moral através de uma doutrinação de erotização infantil? Está muito claro e visível isso na mídia. Então geram grande confusão psicológica em nossas crianças que não sabem nem quem são e entram em um mundo conturbado como este. Veja só como eles entendem a questão da sexualidade. Por exemplo, homens que são gays são homens que se relacionam sexualmente com outros homens. Já lésbicas são mulheres que se relacionam sexualmente com outras mulheres. Até aí todo mundo conhece essa história. Mas, meus irmãos, tem cada aberração, como por exemplo, os bissexuais. Bissexuais são pessoas que ficam com homens e com mulheres. Não faz distinção de gênero, de sexo. Depois vem os transexuais, que é o homem que se veste como mulher e que se sente uma mulher. Assim também vice-versa. A mulher que se veste como homem se sente como homem. Depois vem os pansexuais. Pansexuais são aqueles que se relacionam com todo mundo, todo tipo de ato sexual, beirando aí até a desconfiança de pedofilia, que é relação com crianças, ou zoofilia, que é relação com animais. São os pans. Depois surgem os não binários. Essas pessoas, eles não se identificam nem como homem e nem como mulher. Eles não se identificam com gênero nenhum. São eles que querem ser chamados de elos ou delos. Não se chama ele ou ela, é elo ou delos. E aí temos ainda aqueles chamados de gêneros fluidos, que são aqueles que horas eles se sentem como homem e horas se sentem como mulher. Se sentem e agem. Então é uma perturbação na formação de crianças e uma confusão social para se entender toda esta distorção da verdadeira sexualidade proposta pela Bíblia Sagrada. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, nós vamos finalizar lendo aqui a conclusão, onde a conclusão diz que a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica, seja contra a política e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente na natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Amém? Se você gostou desse vídeo, se vai estar lhe ajudando aí nos seus comentários na sua classe, eu gostaria que você me ajudasse a fortalecer esse canal. Eu preciso ser motivado a continuar aqui ajudando você com esse conteúdo. Então, eu peço gentilmente que você se inscreva, que você consiga outras pessoas para se inscreverem, isso compartilhando este vídeo nos grupos, nas redes sociais, para atingirmos um número suficiente para fazermos lives também nesse canal. Ative o sininho das notificações para quando eu lançar um vídeo, você ser notificado. Deixe o seu like, porque o seu like vai dizer para o YouTube que esse canal é bom, é produtivo, que é importante ele existir. Então vai dar mais engajamento, ele vai recomendar esse canal e esses vídeos para outras pessoas. E por fim,
Comente aqui embaixo aquilo que você achou interessante, que é importante. Se você não concorda, coloca aqui embaixo respeitosamente, coloca aqui embaixo a sua discordância em relação a algum ponto, não tem problema. E todos os comentários aqui também vão ajudar no engajamento deste canal, tá ok? Deus abençoe, fiquem na paz. Este é o meu entendimento.